Oi meninas e meninos, tudo bem? Cá estou eu. Hoje eu vou falar de um assunto a pedidos, né? História, e me pediram para falar sobre a Guerra das Duas Rosas. Então eu vou tentar explicar para vocês como é que foi. O que foi a Guerra das Duas Rosas? Foi um longo conflito pela disputa do trono inglês. Então foram lutas dinásticas pelo trono da Inglaterra. Vai durar 30 anos, um pouco mais, e vai ser a luta entre duas dinastias, York, que tem o símbolo da rosa branca, e os Lancaster, que tem o símbolo da rosa vermelha. Por isso que é a guerra das duas rosas, a rosa branca dos York, a rosa vermelha dos Lancaster, tá? Bom, dinastia vocês sabem, são reis de uma mesma família que se sucedem no trono. Só uma parte, a última dinastia de Portugal, e do Brasil também, né? Foi a de Bragança, tá? A de Bragança, né? Reinou o Brasil até a nossa independência, em 1822, e em Portugal, a última dinastia portuguesa, a quarta, vai de 1640, quando Portugal se livra da Espanha, do domínio espanhol, e vai até 1910, quando ocorre a República Portuguesa, quando é proclamada a República. Bom, então, essa é a Guerra das Duas Rosas, mas eu vou ter que dar uma paradinha, sabe por quê? Porque tem uma guerra que vai repercutir, que vai influenciar em todas as guerras que vêm depois. E vocês já ouviram falar muito dessa guerra. A famosa Guerra dos 100 Anos. 100 anos, tá? Foi a última guerra feudal e a primeira moderna. Passou por 5 gerações. Imagina uma guerra de 100 anos? Foi entre a Inglaterra e a França lutando pelo trono francês. E a guerra marcou, como eu falei, que vai repercutir em todo o resto que vem depois, vocês sabem que começou em plena Idade Média, 1337. Então, quem é que fazia a segurança, a guerra? Era a cavalaria medieval. Só que então, a guerra começou quando era o auge da cavalaria medieval. E a guerra, durante a guerra, se viu o seu declínio, o declínio da cavalaria medieval. Por quê? Surgiram os exércitos permanentes e até os mercenários. Surgiram novas armas, novas táticas de guerra. Então, isso aí já foi uma revolução nas guerras, né? E além da mudança do tipo de guerras, das lutas, ainda teve o surgimento, fez surgir essa Guerra dos 100 Anos, das identidades nacionais, tá? Antes não tinha isso, aquele sentimento de identidade nacional chamado nacionalismo, tá? Bom, eu não vou falar todos os detalhes da Guerra dos 100 Anos, vou falar as partes principais que vão repercutir na Guerra das Duas Rosas. A Guerra dos 100 Anos teve 3 fases, tá? Separadas por tréguas, tá? E repetindo, a Guerra dos 100 Anos foi o mais longo conflito militar da história da Europa. A luta pelo trono francês, tá? Bom, agora aconteceu muita coisa. Já falei que foram 3 fases, eu não vou falar todas as fases, mas tem 2 coisas que eu não posso deixar de falar. 6 anos depois de começar a guerra, tá? 6 anos depois, que é que surgiu na Europa a chamada peste negra. A peste negra, que eu já falei muitas vezes sobre ela, aquela grande pandemia, né, que começou em 1346 e vai até 1353, mais ou menos 7, 8 anos. O auge foi em 1353, que matou de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia. Acredita-se que foi provocada pela bactéria Yersinia pestis, provocada pelas pulgas dos roedores terrestres. Primeiro se achava que era só dos ratos, mas depois se viu que era vários roedores podiam ser infectados por essa pulga, tá? Então, 1/3 da população europeia morreu. Então, essa peste negra, né, 7, 8 anos, vai provocar convulsões sociais, econômicas e religiosas. Muitas, tá? Aí, quando já falei tanto dessa pandemia que eu não vou entrar mais em detalhes. Quando amenizou essa guerra, quer dizer, quando praticamente acabou, essa peste, aí as batalhas foram retomadas, a Guerra dos 100 Anos foi retomada. Então, foi a segunda fase.
Mas essa segunda fase da guerra, depois de uma trégua enorme, né? A população estava drasticamente reduzida, muita fome, insatisfação de todos os setores da sociedade, dos nobres ingleses que tinham perdido territórios, dos camponeses, etc. Então, a segunda fase foi assim. Aí veio uma terceira fase, a terceira fase e última fase da Guerra dos 100 Anos. E aí tem que falar de uma personagem que surgiu nessa fase e que foi vital para o final dessa guerra. Quem foi? Joana d'Arc. Joana d'Arc, a donzela de Orleans. Ela era de uma família de camponeses, nasceu em Domremy, no nordeste da França, e ela alegava que tinha visões do Arcanjo Miguel, da Santa Margarida e da Santa Catarina, que a instruíam para ajudar as forças de Carlos VII, vou dizer quem é esse Carlos VII, e livrar a França dos ingleses, tá? Bom, quem era esse Carlos VII? O Carlos VI, ele morreu, e em vez de deixar o trono para o filho Carlos VII, que seria o futuro Carlos VII, deixou para um inglês, um tal de Henrique. Então, o que ele fez, o Carlos VII? Pegou os seus seguidores, né, e foi para Bourges, e ficou lá, tentando lutar contra os ingleses, tá? Esse Carlos VII, que estava em Bourges com seus seguidores, já não era coroado rei, claro, ele não foi, apesar de ser filho do rei, ele não foi determinado para ser o rei. Ele quis conhecer a Joana d'Arc, e a Joana d'Arc foi na sua presença. Ele era considerado um delfim, tá? Um delfim. E aí ele foi, que é um herdeiro aparente, seria o herdeiro, mas ele não foi porque o pai não deixou o trono para ele. Esse Carlos VII, quando conheceu a Joana d'Arc, ficou impressionado, e ela falou que estava ali por inspiração divina, que ela queria lutar contra os ingleses e queria fazer com que ele fosse coroado rei. Então, o que fez Carlos VII? Lhe deu 4.000 homens. E ela, com esses 4.000 homens, liberta Orleans. Diz que tem uma fonte que diz que ela demorou 9 dias para libertar Orleans, onde estavam os ingleses lá, para expulsar os ingleses. E outra fonte diz que foram 3 dias, ou 9, ou 3. Ela teve uma grande vitória, né, em cima dos ingleses, que lhe deu uma grande reputação de heroína. A partir daí, continuou tendo exércitos e teve uma série de vitórias, tá? Até que teve a sua queda terrível. Houve primeiro uma derrota em Paris, e ela tenta também libertar Compiègne, uma cidadezinha onde também estavam os ingleses. Só que nessa batalha, ela é capturada, ela é ferida e aprisionada pelos bourguignons, que eram os franceses aliados dos ingleses, e eles entregam-na aos ingleses, tá? E aí, tem meses e meses de julgamento, tá? Ela diz que houve vozes, que ela estava ali por inspiração divina. Conclusão, em plena Inquisição, ela é considerada bruxa e ela é morta na fogueira. Ela é julgada por um inquisidor da Igreja Católica, e ela vai para a fogueira com 19 anos, em 1431, tá? A vida de Joana ficou assim, passou séculos, que dizem que Napoleão, em 1803, ele tornou a Joana d'Arc como símbolo da França, símbolo nacional da França, em 1803. Em 1909, ela é beatificada pela Igreja Católica, que é beatificada, quer dizer, considerada santa, mas ela não pode ser venerada. E em 1920, ela é canonizada como santa, aí pode ser venerada, tá? Bom, voltando a Carlos VII, tá? Carlos VII, depois dessa vitória de Orleans e outras vitórias da Joana d'Arc, acaba se coroando rei em Reims, na Catedral de Reims, na cidade de Reims, onde todos era tradição os reis serem coroados lá. E ele foi coroado em 1429. O pai tinha morrido em 1422. E ele foi coroado
em 1429. Já falei para vocês que o pai, né? O pai Carlos VI deixou para Henrique da Inglaterra, que vai ser o futuro Henrique V da Inglaterra. Tá, bom. Dizem os historiadores que Carlos VII, né, que tinha saído lá de Paris e estava lá em Bourges, que ele, no início, ele era considerado indolente e indeciso. E depois que teve contato com a Joana d'Arc, vê as suas vitórias, a sua energia, que ele ficou audacioso e enérgico. Bom, esse Carlos VII, ele vai governar, depois que ele é coroado, até 1461, tá? Com 58 anos ele morre, e ele, durante a Guerra das Duas Rosas, esse Carlos VII vai estar presente, tá? Bom, voltando à Guerra das Duas Rosas, então vocês reparem, né? Houve a Guerra de 100 anos que repercutiu em tudo isso. Mudança de armas, mudança de exércitos. Então, agora eu vou voltar para a Guerra das Duas Rosas de novo. A Guerra das Duas Rosas começou 2 anos depois que acabou a Guerra dos 100 anos, tá? Depois de 2 anos, tá? Bom, o que é que vai acontecer? Na realidade, vai começar 2 anos depois da Guerra dos 100 anos, mas houve os antecedentes. Tudo que acontece na história, na nossa vida, quando há um grande acontecimento, há umas causas, os antecedentes, tá? Não aconteceu aquilo naquela hora, houve os antecedentes. Então, os antecedentes da Guerra das Duas Rosas, eu vou contar. O motivo da guerra, da luta dos Yorks por Lancaster, a guerra dessas duas rosas, dessas duas dinastias. Então, a origem mesmo vai começar, tudo começou com Eduardo III. Eduardo III, o rei, que era um York da Rosa Branca. Ele era da dinastia de York. Eduardo III, ele morre, tá? O seu filho mais velho, que seria o seu sucessor, morre 1 ano antes dele. Então, quem vai suceder Eduardo III vai ser, que era de York, vai ser o seu neto, o futuro Ricardo II. Mas ele tem só 10 anos. Então, nos primeiros anos, ele é governado por conselheiros, lógico. Esse Ricardo II, presta bem atenção nesse Ricardo II, porque o Shakespeare vai escrever sobre ele. Esse Ricardo II, que herda o trono com 10 anos, ele vai governar durante 22 anos, até os 32 anos dele, quando ele morre, tá? E aí, como é o governo de Ricardo II? Inspiração para Shakespeare. Ele que no início era um bom governante. Ele enfrenta uma revolta camponesa, mas no início ele não é assim forte, ele se deixa levar muito pelos cortesãos, que são chamados lordes apelantes. Mandam muito nele, até que, primeira fase, bom governante, só que muito submisso aos cortesãos. Depois vem uma terceira fase que ele começa a exercer vingança contra esses cortesãos, chamados os lordes apelantes, e manda executar alguns desses lordes, desses cortesãos. Então, ele é considerado um tirano, tá? Um tirano. Governa, dizem os psicólogos da história, que ele deve ter tido um transtorno de personalidade, que ele mudou de bonzinho para um tirano, tá? Até ser deposto em 1399, morrendo no cativeiro, tá? Bom, vou falar a história. Ricardo II inspirou Shakespeare, e ele escreveu Ricardo II, que mostra tudo isso que eu falei, a má administração e a tirania do seu governo, e a sua deposição Vocês vão ver que, segundo Shakespeare, ele foi o real causador da Guerra das Duas Rosas, tá? Bom, atualmente muitos historiadores não concordam muito com a opinião,
né, do Shakespeare, tá? Mas eles dizem que a deposição foi causada realmente, todos, pelas suas más ações no final do governo. Bom, conta-se que Elizabeth foi assistir essa história do Ricardo II, tá? Esse Ricardo II que foi deposto, que virou tirano, que deve ter tido um transtorno de personalidade. Quando a Elizabeth que viu a peça, né, ela se viu comparada a esse Ricardo II. E ela concluiu que estavam querendo dizer que era ela que era a tirana. E aí a cena da deposição dele, ela achou provocativa e a censurou. Então, durante a vida de Elizabeth, essa peça, principalmente a parte da sua deposição, ela foi censurada. Ela caiu a carapuça, ela achou que era para ela. Voltando a Shakespeare. Shakespeare escreveu a história de Ricardo II. Se vocês puderem ler, é bom ler. Que foi deposto em 1399 por ser considerado um tirano e que deve ter tido transtorno de personalidade e que foi acusado, inclusive, pelo Shakespeare, causador da Guerra das Duas Rosas. Ele foi preso, deposto pelo primo, o futuro Henrique IV, que vai suceder Ricardo II, primo, tá? Shakespeare também vai escrever sobre Henrique IV, aquele que depôs Ricardo II, tá? Ele conta que Ricardo e Henrique eram amigos no início, mas entram em conflito, tá? Por quê? Porque o Ricardo era o primo, mas ele o Ricardo deserda o Henrique e o expulsa do país, lá do trono, lá do palácio. E, além disso, o Ricardo, esse que deve ter tido algum transtorno de personalidade, o Ricardo II, ele confisca também os bens do primo. Então, o primo, o Henrique IV, o que vai fazer? Vai fazer uma revolta para derrubar o Ricardo II. E aí Shakespeare conta a história de Ricardo II e a história de Henrique IV, o que vai depor o primo Ricardo II. Deu para entender? Então, Henrique inicia uma revolta contra o primo e é coroado o rei como Henrique IV, tá? Ricardo é deposto e é assassinado. Uma parte, esse Henrique IV que depõe Ricardo II era irmão da rainha de Portugal, Dona Filipa de Lancaster, a primeira rainha da dinastia de Avis. Só uma parte. Então, vocês veem, Henrique IV era dos Lancaster, rosa vermelha. Aí, depois de Henrique IV, tá? Vai haver outras lutas dinásticas, vai. Demora 30 anos essas lutas, não vou contar todas, até o final. Como é que vai ser o final da Guerra das Duas Rosas? Eu falei o início, agora vou falar o final. Em 1483, tá? Já passaram muitos anos, hein? 1483, um tal de Eduardo IV morre de repente. Que era o rei, aí já era York, York. O Henrique era Lancaster. Olha, você vê o revezamento de York para Lancaster? Em 1483, o rei York, Eduardo IV, isso já é o final da guerra, hein? Faltava 2 anos para terminar essa guerra. Demorou 30 anos. O rei Eduardo IV, dos York, da Rosa Branca, morre de repente. Aí ele deixa em testamento esse Eduardo IV, que seu irmão Ricardo seria o regente enquanto seus filhos fossem menores. Ele tinha 2 filhos, um de 12 e outro de 9. Então, eram sobrinhos do Ricardo. Ricardo, então, é o regente, enquanto os sobrinhos são pequenos, mas ele dá um golpe. Ele alega que os pais eram bígamos. O casamento dos pais era ilegítimo. Eles praticavam bigamia. Então, que aquelas crianças jamais poderiam ser reis. Jamais poderiam ter a coroa. E entrou com esse pedido do parlamento para indeferir, para eles não poderem ser reis. E o parlamento aceitou.
Aí esses sobrinhos, o que aconteceu com eles? Foram colocados na Torre de Londres e assassinados, porque nunca mais ninguém os viu, tá? Então, esse Ricardo, tá? Se coroou como rei, como Ricardo III. Não esqueçam, os York, tá? Os York. Mas estava reinando como Ricardo III da dinastia de York. Mas Henrique, da dinastia de Lancaster, começa a acusá-lo de armação, que ele armou essa história de bigamia e que ele foi o assassino das crianças. Então, botou a boca no trombone, um tal de Henrique. Então, vai haver uma guerra entre o rei, Ricardo III, e esse tal de Henrique. E nessa guerra, Ricardo dos York morre. Ele só governou 2 anos. E Henrique, que ganha essa guerra, que o delatou, é coroado rei, que é um Lancaster, tá? Agora vai acontecer o seguinte, esse Henrique que ganhou a guerra contra Ricardo, ele vai acaba a Guerra das Duas Rosas e não vai ter nem York nem Lancaster. Vai começar a dinastia Tudor. O que ele faz? Ele junta as duas rosas, tá? Sobrepõe a rosa branca e a rosa vermelha, tá? E começa a dinastia Tudor. Sabe por quê? Porque esse Henrique era casado com uma York, uma mulher da dinastia de York. Então ele, primeiro para acabar com a Guerra das Duas Rosas, e segundo porque ele era um Lancaster, ele era casado com uma York, então ele deu o nome da nova dinastia, a dinastia Tudor. Então a Guerra das Duas Rosas termina com o fim da dinastia York e da dinastia Lancaster e começa a dinastia Tudor, com a coroação do Henrique VII, aquele que numa batalha derrota o Ricardo III, aquele que matou os sobrinhos e herdou o trono, né? Fazendo aquela armação de bigamia dos pais das crianças. Deu para entender? É um pouco confuso, mas vocês revejam a aula para ver se vocês entendem. Porque é muito fato, muita história, né? Da Guerra das Duas Rosas e Guerra dos 100 Anos. Mas história é assim, a gente tem que ler, entender, é como a nossa vida também, não é fácil de entender muita coisa, né? Tchau, beijo!